E seja bem-vindo ao Será que é Útil? Aqui quem fala é o Nietzsche, como vocês já sabem. E antes de começar, eu queria agradecer aos 400 inscritos. Nem tava esperando que ia chegar aos 400 inscritos, mas enfim, estou muito feliz que chegou aos 400 inscritos e agora vamos para a meta aqui então. Então deixa o like se você não é inscrito, se inscreva e bora pro vídeo. Então, hoje a gente vai falar sobre Pedro, o apóstolo, o discípulo Pedro. Mas antes da gente começar, eu queria dizer um pouco sobre Pedro. Pedro, ele é de longe disparado o mais famoso dos discípulos de Jesus. Aí você pode falar, mas tem Judas também. Mas Pedro é muito mais lembrado que Judas e tem um porquê disso. Primeiro, porque ele estava sempre com Jesus e todos os acontecimentos, ou pelo menos a boa parte dos acontecimentos que Jesus participa e dos milagres, onde Jesus está nas histórias dos evangelhos, Pedro está perto. Segundo, porque Pedro, Tiago e João são os que estão sempre nas coisas onde Jesus chama, tanto que na transfiguração, aí já falar um pouquinho sobre essas coisas também, Pedro tá lá. Então, ele é tido como um dos favoritos, vamos dizer assim, né? Ele e João tem até uma pequena treta sobre isso, mas eu vou deixar para falar isso no outro vídeo. E uma outra coisa é que esse vídeo vai ficar muito longo, então eu vou tentar resumir o máximo que eu puder para caber em dois vídeos, e eles são, né? Pedro, quando ele conhece Jesus, até a morte e ressurreição de Cristo, e o segundo vídeo é da ressurreição para frente, beleza? Então vou separar, vou tentar mandar os vídeos na mesma semana para você entender a história, né? Para não ficar aquele espaçamento tão longo. Beleza? Então vamos lá. O que a gente sabe sobre Pedro e o que a Bíblia traz sobre Pedro é que, primeiro, ele era pescador e ele pescava junto com os filhos de Zebedeu, né? Tiago e João. Ele também pescava com seu irmão André e dá a entender que Pedro era muito impulsivo, eu diria até espontâneo demais, até um pouco sem noção, vamos dizer assim. Então ele participa das principais, os melhores diálogos de Jesus com os discípulos tem a ver com Pedro. Então agora a gente vai aprofundar nessa parte. A história começa quando Pedro, por algum motivo, o The Chosen até cria uma narrativa. Se você quiser ver sobre The Chosen, dá uma olhada lá, acho que é um dos últimos episódios da primeira temporada. Até cria uma narrativa do porquê que Pedro foi pescar, enfim. Mas a Bíblia não é clara sobre isso. A Bíblia fala que Pedro foi pescar e, após uma noite longa de tentativas de pesca, não é encontrado nenhum peixe, ele não pesca nada. E um pescador precisa de peixe, senão não adianta, né? Foi à toa. E após uma longa pescaria, né, uma longa tentativa de pesca, porque ele não pescou nada, ele acaba voltando para a margem da praia e Jesus pede o seu barco para dar uma aula, para explicar ali. E aí, depois daquela aula, ele fala: por que você já não tenta, né? Tô bem resumindo a história, por que você não tenta jogar pro outro lado a rede? E se você pensou assim como eu também pensei: pô, o cara é pescador, profissa, tentou a noite toda fazer isso, aí você tá falando pra ele tentar fazer do outro lado, tipo, né? Tipo, ele não tentou fazer isso, né? Mas aí Pedro fala: através da sua palavra eu vou lançar. E ele lança acreditando na palavra que Jesus fala para ele de lançar para o outro lado, e ele pesca muito peixe, muito peixe, muito peixe. E a partir daí ele entende, né, vamos dizer que a ficha dele cai e ele entende que Jesus realmente é um profeta, é alguém que Deus enviou. E ele começa a seguir. Pedro e André, que são os irmãos, começam a seguir Jesus como discípulos dele. Agora vem um momento muito interessante que acontece várias coisas, né? Primeiro Jesus pergunta: estão falando muito de mim? E quem eles dizem que eu sou? Jesus pergunta para os discípulos. E aí uns falam: dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. E se você não viu o vídeo de João Batista, vou deixar aqui no card e também na descrição. Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. E algum dos profetas, algum outro profeta. E aí Jesus pergunta: então, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro já deve dizer logo de testa, né? Pelo o que a gente entende de Pedro, o jeitão dele impulsivo e super solto de falar as coisas, fala: você é o Cristo, filho do Deus vivo.
E aí Jesus fala, boa, Pedro, boa. E Pedro não se chamava Pedro, ele se chamava Simão, que em algumas traduções da Bíblia tá Simão Bar Jonas, ou Simão, filho de Jonas. E aí Simão, nesse momento, ele tem seu nome, vamos dizer assim, mudado. Jesus fala, a partir desse momento você não é mais Simão, a partir desse momento você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu posso fazer um adendo sobre isso, mas eu vou pular essa parte do o Pedro, edificar a igreja e tal, e vamos para a história de Pedro, que é mais para dar uma acelerada aqui. E após isso, Pedro, né, que é da Simão, vira Pedro, ele é chamado de Pedro por praticamente todos os outros evangelhos. Ele tem essa alteração no nome dele, né? Um pouquinho mais pra frente, tipo, eu acho que não dá nenhum capítulo de diferença, assim, é poucos versículos pra frente. Jesus tá falando que ele vai morrer, que ele vai ser entregue à mão dos principais fariseus, e ele vai morrer, vão matar ele. E aí Pedro dá uma invertida em Jesus, tipo, mano, o que você tá falando, cara? Você vai morrer nada, nada vai deixar você morrer. E aí Pedro toma uma repreendida de Jesus. Então, tipo, o mesmo Pedro que revelou que Jesus era o Cristo, é o mesmo Pedro que toma uma invertida e Jesus fala, pra trás de mim, Satanás, você não entende das coisas de Deus, só das coisas dos homens. Então é um paralelo, né? Tipo, ele vai muito rápido, né? Do espiritual pro carnal, assim. E é um dos versículos mais lembrados quando se pensa em Pedro. Dessa revelação dele como aquele que revela que Jesus é o Cristo, e também dele tomando uma repreensão de Jesus porque ele quer mandar em Jesus o que Jesus tem que fazer. Pedro também participa de. Participa, vamos dizer assim, ele tá nos locais que esses milagres estão acontecendo. E boa parte deles tem uma pequena fala ou participação dele, como por exemplo na mulher de fluxo de sangue, onde Jesus está indo para curar a filha de Jairo, que meio que já estava morta, e e no meio desse caminho a multidão tá apertando ele, porque todo mundo queria receber de Jesus a cura e tá perto dele. E aí a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, toca na sua veste. E aí ele para, tipo, pra onde ele tá indo, ele para e fala, meu, para que de mim, alguém me tocou. E aí Pedro fala, depois que tá nessa parte. Pedro fala, como assim alguém te tocou? Tipo, a multidão tá te apertando aqui, cara. É lógico que alguém te tocou, um monte de gente tá te tocando aí. E ele fala, não, essa foi diferente porque de mim saiu virtude. Alguém foi curado. E aí a mulher de fluxo de sangue começa a louvar a Deus porque ela foi curada a partir daquele toque. Ela pensou assim, ao menos tocar na sua orla, na sua veste, eu vou ser curada. Pedro também tá lá na ressurreição da filha de Jairo. E também tem a cura da sogra de Pedro, que dá a entender que ela estava doente há um bom tempo. E aí Jesus cura a sogra de Pedro e a partir daí tá tudo bem. Agora a gente vai falar do principal, eu acho que é uma das principais histórias que envolve Pedro. Jesus, após a multiplicação dos pães, ele sobe para orar no monte. E ele fala para os seus discípulos irem. Dá a entender que é para Gadara que eles estão indo, mas enfim, eu vou deixar o versículo aí, vocês leem e veem para onde ele está indo. E aí os discípulos estão sozinhos no barco e começa uma grande tempestade. Jesus não está lá, como ele fez da outra vez, que ele repreendeu a tempestade calmou, e eles pensam que eles vão morrer. Então você imagina o tamanho da tempestade para pescadores que devem saber nadar até de olho fechado, achar que vai morrer no meio da tempestade. Enfim, começou a tempestade muito grande e Jesus está vindo, andando sobre as águas. E aí ele fala, não temas, sou eu. E aí Pedrão já solta logo, ah, se é você, fala pra eu ir até você. E ele fala, vem. E Pedro, ele faz o inacreditável, né, vamos dizer assim. Ele anda sobre o mar, ele anda sobre... Ele não só anda sobre as águas, como, vamos dar um exemplo, Naruto sai andando lá, que já é absurdamente absurdo, mas ele anda sobre um mar que está completamente agitadíssimo por conta de uma tempestade. Então, tipo, o padrão do milagre dá uma elevada, sabe? Só que a Bíblia diz também que ele acaba se distraindo, olhando toda aquela confusão, e mas está andando sobre um lugar que o terreno tá assim, ó. É absurdo também, né? E aí ele acaba afundando e Jesus salva ele e fala, homem de pequena fé, por que você duvidou? E é engraçado que
Isso é dito em Mateus, mas isso não é dito em João. É interessante, mostra, dá a entender uma pequena rixa, sei lá. É um negócio meio estranho, mas dá a entender que João não quis contar isso. Mateus conta isso, que Pedro andou sobre as águas e Jesus segurou ele e tal, e eles chegaram no lado para onde eles estavam indo, mas João não conta isso. E eu já vou chegar nessa parte de João. Calma, tem um pouco de paciência. Tem também a transfiguração. A transfiguração é quando Jesus chama para subir, porque ele queria mostrar uma revelação para eles, Pedro, Tiago e João. Então sobe essa galera, eles três com Jesus, e Jesus se transfigura. Ou seja, ele sai. A interpretação minha agora, tá? Abre bem parênteses. Ele sai da sua forma corpórea humana e mostra a sua forma divina, ou o que ele. Ou a sua forma não corpórea, vamos dizer assim. Ele se revela como algo divino. Fecha parênteses. E Pedro tá lá também. Então mostra que esses três, né, Pedro, Tiago e João, são pessoas que estão muito próximas a Jesus. São pessoas que estão muito perto de Jesus. Tanto que a maior parte dos milagres, eles estão perto. Principalmente Pedro e João. Há quem diga que Pedro e João têm uma pequena rixa. Eu diria que é ciúme. Ciúme é o termo certo. Os dois super ciumento. Pedro tá sempre querendo proteger Jesus dos males que Jesus nem precisa ser protegido. E João tá com essa parada de, eu sou amado, eu sou o mais amado, eu sou o mais amado. Então, eles sempre estão numa pequena competição, assim. Vocês vão ver mais pra frente do que eu vou falar, que eles estão sempre competindo. Seguindo um pouco mais na história, a gente tem Jesus está pregando para os judeus, dizendo que ele é o Cristo e que as pessoas têm que crer nele e se arrepender de seus pecados e largar suas práticas e começar a obedecer o que ele está trazendo, obedecer os ensinamentos dele. E as pessoas rejeitam esse discurso, rejeitam esse evangelho e dizem: dura essa mensagem para nós. E elas começam a virar as costas e ir embora. Elas estavam lá pelos milagres, pelo que Jesus podia proporcionar, mas não pela mensagem em si, não pelo que Jesus estava trazendo de revelação para aquelas pessoas, não pelo alimento, né? E sim pelo que Jesus tinha ali, que era milagre, maravilha, enfim. E aí, após isso, as pessoas começam a ir embora e ficam os discípulos à sua volta. E Jesus fala para os discípulos: "E aí, vocês não vão embora também não?" Tipo, e aí, todo mundo foi embora, vocês não vai seguir eles? E Pedro, é por isso que eu tô contando, Pedro solta também: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso simboliza que não só Pedro, mas também os outros 12 entenderam que Jesus não era apenas um profeta, não era apenas um homem que estava ali falando meia dúzia de coisa que Deus trouxe. E sim, ele era o próprio Filho de Deus. Então eles entendem essa revelação, sabe? Não é à toa que lá atrás Pedro fala: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ou seja, essas coisas estão sendo reveladas aos discípulos. Eles estão entendendo que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Deus encarnado em pessoa, em ser humano. Um pouquinho mais pra frente, a gente tem uma cena que eu gosto muito. Inclusive, eu sempre via nas historinhas bíblicas. Se eu achar, eu vou pôr aí, enquanto eu tô falando. Que é Jesus sendo, quando ele vai ser cobrado o imposto. Cobram um imposto de Pedro e de Jesus. E aí, Pedro completamente desesperado e Jesus super calmo, manso, pergunta pra ele: Pedro, os príncipes pagam impostos? E aí, Pedro fica super bugado. É muito bom esse diálogo. Eu vou deixar o versículo para vocês olharem aí, para vocês lerem. Esse diálogo é sensacional. Os diálogos que Jesus tem com Pedro é sensacional. Porque traz um ensinamento não só para Pedro, mas para todos que estão ouvindo. Não é à toa que está na Bíblia, porque é muito profundo o que Jesus traz para ensinar. E ele fala: a gente vai pagar para não escandalizar o povo. Vai lá no rio, joga o anzol e pesca o peixe. E o primeiro peixe que você pescar vai ter dinheiro suficiente para pagar o meu imposto e o seu. Então, é uma cena sensacional essa parte. O desespero de Pedro, o ensinamento que Jesus traz sobre o reino de Deus e sobre como isso tem um contraste com as coisas deste mundo físico. E o milagre sobrenatural da provisão de Deus para Pedro e para Jesus.
Agora que a gente já tá caminhando pro final desse vídeo, é onde Pedro mais aparece, na minha opinião, pelo que eu tenho lido de evangelho. É o que ele mais aparece, é onde ele mais se destaca. Eu acredito que por ser também situações de perigo, e ele sempre quis proteger Jesus, dá a entender que ele sempre tá querendo proteger. Não, vamos Jesus, não, eu vou te proteger. Ele tá sempre querendo proteger Jesus de todos os perigos, e é onde Jesus mais tá em perigo. Então, tipo, ele se vê em... Ah, vamos falar, que é mais legal. Seguinte, Jesus começa a contar que ele tá indo em direção a Jerusalém porque ele vai ser morto. E Pedro fala: Mano, você não vai ser morto. Eu não vou deixar você ser morto. Eu me entrego no seu lugar. Ele começa a falar esse tipo de coisa. E Jesus repreende ele e fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. É uma parada profética, sabe? E Pedro deve ter ficado com aquela cara de tipo, ah, até parece, tá ligado? Eu estou disposto a morrer por você. Eu amo você mais do que todos esses caras. Depois ele vai entender porque eu tô trazendo isso. Enfim, e aí tem a parte da Santa Ceia, que eu vou pular porque todo mundo conhece essa parte. E aí a gente vai pro Getsemane. Jesus, como eu disse também no iceberg, eu vou deixar ou no card ou aqui na descrição, que eu falei sobre o iceberg de Jesus, que eu falo sobre o Getsemane, o que significa o Getsemane e por que Jesus está indo para lá. E eles estão lá no Getsemane, também conhecido como Monte das Oliveiras, e Jesus está orando para que ele não quer passar por aquele sofrimento todo, mas ele pede que seja feita a vontade de Deus. E os discípulos sobem para orar com ele, sabe? Só que os discípulos dormem enquanto Jesus está suando sangue de angústia. Eles estão dormindo. E aí Jesus repreende eles, sabe? Tipo, vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Eu acho que é aí que fica muito claro o quanto os discípulos ficam perdidos, sabe? Não é à toa que a palavra fala eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Eles começam a ficar dispersados. Porque meio que eles entendem o que vai acontecer. Tudo que Jesus falou foi acontecendo. Eles começam a entender que o seu mestre vai morrer, vai partir, vai ser morto. E aí tem aquela cena que também é uma das cenas mais lembradas quando se fala em Pedro, que é quando chegam os fariseus e os guardas para prenderem Jesus, e Pedro saca uma espada e, corta a orelha do guarda do sumo sacerdote, e Jesus vai e põe a orelha de volta. Tipo, é muito interessante. Tipo, nossa, deixa eu cair sua orelha aqui, peraí. Cura a orelha do cara e fala: Pedro, não é assim que funciona. Você acha que eu não tenho poder suficiente pra chamar um monte de anjo aqui e me proteger? Tipo, eu não preciso da sua ajuda, Pedro. Deixa eu fazer o meu propósito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É algo muito claro, assim, os ensinamentos que Deus traz através de Pedro. E não tem como você não se enxergar através de Pedro, porque em situações de desespero a gente faria, acho que até pior que Pedro. Para fechar, Pedro vai atrás de Jesus depois que ele é preso e ele entra dentro do templo. É aí que ele nega Jesus. O medo dele, a partir daí, ele entra no templo e começa a ficar olhando para ver o que vai acontecer ali com Jesus. Provavelmente eles foram lá para bem para dentro do templo, ele ficou meio que na entrada, é o que dá a entender o texto. E aí as pessoas começam a perguntar pra ele: Meu, você é daqueles que andava com Jesus, não é? E ele fala: Não, não sou eu não. Nunca nem vi. Que dia foi isso? E as pessoas: Não, é você fala como ele, você é como um deles. Dá tipo: Eu tenho certeza que é você. Ele fala: Não, não conheço nenhum homem desse. E ele nega 3 vezes Jesus e o galo canta. E aí quando o galo canta, que alguns dizem que é uma corneta do Império Romano que indicava uma certa hora de trocar de turno dos guardas, esse tipo de coisa. E aí quando esse galo, alguns dizem que é galo mesmo, cococoricó, e alguns dizem que é a corneta que os romanos usavam para sinalizar alguma coisa para os guardas. Quando isso acontece, ele cai em si e lembra do que Jesus falou, eu falei agora há pouco, que ele ia negar Jesus 3 vezes. Que tipo, você não me ama tanto que nem está pensando, não, filhão. Você vai me negar. E aí ele chora amargamente. E aí a gente começa a ver o quanto Pedro se vê como um traidor de Jesus, não só como Judas, né? Judas também se viu um traidor de Jesus, mas eu vou fazer um vídeo sobre Judas também. Eu falei deles do iceberg também da Bíblia. Vai lá dar uma olhada. E ele entra nessa profunda tristeza de tipo, nossa, eu andei tanto tempo com esse Cristo, andei tanto tempo com Jesus,
com esse meu amigo e eu traí ele. Eu poderia ter feito diferente, sabe? Ele dá a entender esse sentimento de tipo, nossa, eu queria ter voltado pro passado para poder refazer isso. Para fechar o texto, acontece tudo que a gente sabe que existiu na crucificação. Eu não vou repetir. Eu falei também no Iceberg de Jesus sobre a crucificação, sobre algumas coisas que aconteceram. E após toda essa parte da crucificação, Pedro volta a pescar. É o ofício dele, afinal, né? Pescador. E ele volta a pescar, mas dá a entender esse sentimento de amargura, de culpa, de peso que está sobre Pedro por ele ter negado Jesus. Na hora que Jesus, vamos dizer assim, mais precisava, tipo. Na hora do vamos ver mesmo, ele fala, mano, não conheci esse cara não. Nunca nem vi esse cara. E aí ele fica com esse sentimento de culpa e vai pescar. E volta a pescar. E aí, a partir daí, eu vou contar no próximo vídeo, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o contexto e com o que eu vou trazer no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Eu espero que esse vídeo te traga um despertar, não só para entender mais sobre a história de Pedro, mas também entendendo o que a gente tem errado como discípulo, como quem anda com Jesus, sabe? A gente é muito bom em olhar e falar, ah, até parece, eu nunca ia fazer o que esse cara fez. Mas a gente faz como Pedro todos os dias. A gente nega Jesus, a gente age com impulsividade, fere a outra pessoa. Então ter essa visão dos erros que Pedro está cometendo e dos erros que a gente comete na caminhada com Jesus, sabe? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha te ensinado mais sobre a Bíblia. E a gente se vê no próximo vídeo, que é a parte dos 2. Até a próxima e falou!